Sejam todos bem-vindos ao estudo online do Livro dos Médiuns. Este é um projeto realizado pelo Departamento Mediúnico da União Regional Espírita 1, em parceria com a Federação Espírita Catarinense. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, inscreva-se no canal, clique em gostei e ative o sininho para receber notificações dos novos capítulos. Você também pode compartilhar para ajudar a divulgar a doutrina espírita. Um bom estudo a todos. Olá! Hoje nós vamos estudar a segunda parte dos fenômenos de transportes. No item 99, Kardec nos traz uma conversa que ele teve com um espírito que realizou o fenômeno. No item 99, ele fala: o fenômeno de transporte apresenta uma particularidade notável, e é que alguns médiuns só o obtêm em estado sonambúlico, o que facilmente se explica. Há no sonâmbulo um despreendimento natural, uma espécie de isolamento do espírito e do perispírito, que deve facilitar a combinação dos fluidos necessários. Tal o caso dos transportes de que temos sido testemunha. As perguntas que se seguem foram dirigidas ao espírito que os operara, mas as respostas se ressentem por vezes da deficiência dos seus conhecimentos. Submetemo-las ao espírito Erasto, muito mais instruído do ponto de vista teórico, e ele as completou, aditando-lhes notas muito judiciosas. Um é o artista, o outro o sábio, constituindo a própria comparação dessas inteligências um estudo instrutivo, porquanto prova que não basta ser espírito para tudo saber. Na primeira pergunta, dize-nos, peço, por que os transportes que acabaste de executar só se produzem estando o médium em estado sonambúlico? E ele responde: isso se prende à natureza do médium. Os fatos que produzo, quando o meu está adormecido, poderia produzi-los igualmente com outro médium em estado de vigília. Segunda, por que fazes demorar tanto a trazida dos objetos e por que é que avivas a cobiça do médium, excitando-lhe o desejo de obter o objeto prometido? O tempo me é necessário a preparar os fluidos que servem para o transporte. Quanto à excitação, essa só tem por fim, as mais das vezes, divertir as pessoas presentes e o sonâmbulo. Erasto vai fazer uma nota. O espírito que responde não sabe mais do que isso. Não percebe o motivo dessa cobiça que ele instintivamente aguça, sem lhe compreender o efeito. Julga proporcionar um divertimento, enquanto que na realidade provoca, sem o suspeitar, uma emissão maior de fluido. É uma consequência da dificuldade que o fenômeno apresenta. Dificuldade sempre maior quando ele não é espontâneo, sobretudo com certos médiuns. No módulo anterior, Erasto nos explica as condições especiais que se faz necessário para haver o fenômeno de transporte. Terceira, depende da natureza especial do médium a produção do fenômeno e poderia produzir-se por outros médiums com mais facilidade e presteza? E ele responde: a produção depende da natureza do médium e o fenômeno não se pode produzir senão por meio de naturezas correspondentes. Pelo que toca à presteza, o hábito que adquirimos, comunicando-nos frequentemente com o mesmo médium, nos é de grande vantagem. Aqui o espírito nos fala da necessidade de uma grande afinidade do espírito com o médium. Quarta, as pessoas presentes influem alguma coisa no fenômeno? Quando há da parte delas incredulidade, oposição, muitos podem nos embaraçar. Preferimos apresentar nossas provas aos crentes e às pessoas versadas no espiritismo. Não quero, porém, dizer com isso que a má vontade consiga paralisar-nos inteiramente. Quinta,
Onde foste buscar as flores e os confeitos que trouxestes para aqui? As flores tomo-as aos jardins, onde bem me parece. Sexta, e os confeitos devem ter feito falta ao respectivo negociante. E ele responde: tomo-os onde me apraz. O negociante nada absolutamente percebeu, porque pus outros no lugar dos que tirei. Sétima, mas os anéis têm valor. Onde os foste buscar? Não terás com isto causado prejuízo àquele de quem os tiraste? Tirei-os de lugares que todos desconhecem, e filo por maneira que daí não resultará prejuízo para ninguém. E aí, Erasto vai fazer uma nota nos esclarecendo, dizendo: creio que o fato foi explicado de modo incompleto, em virtude da deficiência da capacidade do espírito que respondeu. Sim, de fato pode resultar prejuízo real, mas o espírito não quis passar por haver desviado o que quer que fosse. Um objeto só pode ser substituído por outro objeto idêntico da mesma forma, do mesmo valor. Conseguintemente, se um espírito tivesse a faculdade de substituir por outro objeto igual, um de que se apodera, já não teria razão para se apossar deste, visto que poderia dar o de que se iria servir para substituir o objeto retirado. Oitava, será possível trazer flores de outro planeta? Não, a mim não me é possível. E aí foi feita uma pergunta a Erasto: teriam outros espíritos esse poder? E Erasto responde que não, isso não é possível, em virtude da diferença dos meio-ambientes. Aqui o espírito se refere à diferença na composição do fluido cósmico universal, que é próprio de cada planeta. Nona, poderias trazer-nos flores de outro hemisfério, dos trópicos, por exemplo? Desde que seja da Terra, posso. Décima, poderias fazer que os objetos trazidos nos desaparecessem da vista e levá-los novamente? Assim como os trouxe aqui, posso levá-los à minha vontade. 11ª, a produção do fenômeno dos transportes não é de alguma forma penosa? Não te causa qualquer embaraço? Não nos é penosa em nada, quando temos permissão para operá-los. Poderia ser-nos grandemente penosa se quiséssemos produzir efeitos para os quais não estivéssemos autorizados. Erasto faz uma nota. Ele não quer convir em que isso lhe é penoso, embora o seja realmente, pois que se vê forçado a executar uma operação, por assim dizer, material. 12ª, quais são as dificuldades que encontras? Nenhuma outra, além das más disposições fluídicas que nos podem ser contrárias. 13ª, como trazes o objeto? Será segurando-o com as mãos? Não, envolvo-o em mim mesmo. Erasto faz uma nota. A resposta não explica de modo claro a operação. Ele não envolve o objeto com a sua própria personalidade, mas, como seu fluido pessoal é dilatável, combina uma parte desse fluido com o fluido animalizado do médium, e é nesta combinação que oculta e transporta o objeto que escolheu para transportar. Ele, pois, não exprime com justeza o fato, dizendo que envolve em si o objeto. Nem sempre os espíritos têm consciência plena dos fenômenos que provocam. 14ª, trazes com a mesma facilidade um objeto de peso considerável, de 50 quilos, por exemplo? O peso nada é para nós, trazemos flores porque agrada mais do que um volume pesado. Erasto faz uma nota. É exato, pode trazer objetos de 100 ou 200 quilos, pois a gravidade que existe para vós é anulada para ele. Mas ainda aqui ele não se dá conta do que se passa. A massa dos fluidos combinados é proporcional à dos objetos. Numa palavra, a força deve estar em proporção com a resistência,
de onde se segue que se o espírito apenas traz uma flor ou um objeto leve, é muitas vezes porque não encontra no médium ou em si mesmo os elementos necessários para um esforço mais considerável. 15ª. Poder-se-ão imputar aos espíritos certas desaparições de objetos cuja causa permanece ignorada? Isso se dá com frequência, com mais frequência do que supondes, mas isso se pode remediar pedindo ao espírito que traga de novo o objeto desaparecido. Erasto faz uma nota. É certo, mas às vezes o que é subtraído, muito bem subtraído fica, pois que para muito longe são levados os objetos que desaparecem de uma casa e que o dono não mais consegue achar. Entretanto, como a subtração dos objetos exige quase que as mesmas condições fluídicas que o trazimento deles reclama, ela só se pode dar com o concurso de médiuns dotados de faculdades especiais. Por isso, quando alguma coisa desapareça, é mais provável que o fato seja devido a descuido vosso do que à ação dos espíritos. 16ª. Serão devidos à ação de certos espíritos alguns efeitos que se consideram como fenômenos naturais? Nos dias que correm, abundam fatos dessa ordem, fatos que não percebeis, porque neles não pensais, mas que com um pouco de reflexão se vos tornariam patentes. Erasto faz uma nota. Não atribuais aos espíritos o que é obra do homem, mas crede na influência deles, oculta, constante, a criar em torno de vós 1000 circunstâncias, 1000 incidentes necessários ao cumprimento dos vossos atos, da vossa existência. 17ª. Entre os objetos que os espíritos costumam trazer, não haverá alguns que eles próprios possam fabricar, isto é, produzidos espontaneamente pelas modificações que os espíritos possam operar no fluido ou no elemento universal? Por mim não, que não tenho permissão para isso. Só um espírito elevado pode fazer. 18ª. Como conseguiste outro dia introduzir aqueles objetos, estando fechado o aposento? Fi-los entrar comigo, envoltos, por assim dizer, na minha substância. Nada mais posso dizer por não ser explicável o fato. 19ª. Como fizeste para tornar visíveis esses objetos que um momento antes eram invisíveis? Tirei a matéria que os envolvia. Erasto faz uma nota. O que os envolve não é matéria propriamente dita, mas um fluido tirado metade do perispírito do médium e metade do espírito que opera. 20ª. Esta pergunta foi feita a Erasto. Pode um objeto ser trazido a um lugar inteiramente fechado? Numa palavra, pode o espírito espiritualizar um objeto material de maneira que se torne capaz de penetrar a matéria? É complexa esta questão. O espírito pode tornar invisíveis, porém não penetráveis, os objetos que ele transporta. Não pode quebrar a agregação da matéria, porque seria a destruição do objeto. Tornando este invisível, o espírito pode transportar quando queira e não o libertar, senão no momento oportuno para fazê-lo aparecer. De modo diverso se passam as coisas com relação aos que compomos. Como nestes, só introduzimos os elementos da matéria. Como esses elementos são essencialmente penetráveis e ainda como nós mesmos penetramos e atravessamos os corpos mais condensados com a mesma facilidade com que os raios solares atravessam uma placa de vidro, podemos perfeitamente dizer que introduzimos o objeto num lugar que esteja hermeticamente fechado, mas isso somente neste caso. Como explicou Erasto, nos casos de transporte, o espírito envolve o objeto com os seus fluidos perispirituais, associados com os do médium, e o transporta para onde desejar.
O processo é diferente quando um objeto é fabricado pelo espírito, porque então esses objetos poderão, assim como os espíritos, penetrar em lugares hermeticamente fechados. Assim, encerramos o capítulo 5 da segunda parte do Livro dos Médiuns. Muito obrigada e até o próximo encontro.